Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Hoje, no assunto da terceira série do ensino médio, nós vamos estudar a associação de resistores, dando continuidade àquele nosso conteúdo sobre eletricidade. Acompanhem comigo, por favor, no slide, o conceito que nós vamos, a partir de agora, considerar de associação de resistores. Hoje, a tecnologia moderna tem possibilitado a todos nós a criação de dispositivos eletrônicos e elétricos muito sofisticados. E muitos desses equipamentos, inúmeros componentes, já vêm adequadamente associados e atendem às mais variadas exigências, principalmente com respeito ao consumo de energia. Em muitos desses aparelhos, nós podemos associar 2 ou 3 resistores. Por isso, é interessante saber como é possível fazer esse tipo de associação. Qual é o valor também da resistência equivalente nesse equipamento, na associação que está sendo utilizado nele. Por isso é importante darmos atenção sobre os tipos de associação. Aqui no slide nós podemos ver que temos 3 tipos de associação. A primeira é a associação em série. O que seria associação em série? É quando você coloca todos esses resistores na sequência, um depois do outro. E interessante notarmos que a corrente elétrica na associação em série vai percorrer todos eles. Um exemplo disso são os chuveiros elétricos, que tem lá a associação desse tipo, que vai controlar a temperatura da água. Já na associação em paralelo, nós temos os seus terminais ligados de uma forma que a mesma diferença de potencial vai ser igual para todos eles. É o caso das lâmpadas que nós temos nas nossas residências. E um terceiro tipo de associação é a associação mista, que vai justamente associar a associação em série junto com a paralelo. Por isso que é chamado de associação mista. Então, quais são os 3 tipos de associações que nós temos de resistores? Série, paralelo e mista. Vamos estudar então cada um deles a partir de agora. Vamos considerar a primeiro, que é a associação de resistores em série. Na associação em série, todos os resistores vão estar ligados em seguida, um depois do outro. E também essa disposição deles vai permitir que a corrente elétrica percorram eles com o mesmo valor. Então, nós vamos ver a partir de agora uma figura que vai colocar a associação de 3 resistores e nós vamos ver qual a sua resistência equivalente, correto? Então, notem, por favor, que essa próxima figura. Nós temos aqui 3 resistores, notem que eles estão na sequência, um depois do outro, R1, R2 e R3. Esses 3 resistores estão ligados a uma bateria. E note que essa bateria está fornecendo uma voltagem U e uma corrente elétrica está passando pelos 3 resistores. Essa corrente é a mesma para os 3. Como a gente quer fazer a associação deles, nós vamos somar esses 3 resistores. No final, vai ficar conforme a segunda figura. Apenas um resistor, que nós vamos chamar de REC, ou resistor equivalente. Estamos representando de forma esquemática aí pelas essas linhas em zigue-zague. Pode aparecer também um retângulo pequeno aí também para representar esse resistor. Então, fazendo a soma desses 3 resistores, nós temos que REC, a corrente elétrica e a voltagem DDP. Essa é a forma esquemática que nós vamos encontrar nos livros e nas atividades, nos exercícios também. Na associação de resistores em série, como é que vocês vão fazer o cálculo matemático para obter esses valores? Primeiro o REC. O REC vocês vão somar os resistores. R1 mais R2 mais R3. Se tivesse mais de 3 resistores, vocês continuariam colocando ali na sequência. Mais R4, mais R5 e assim por diante. Ok? Como é que vocês vão obter o valor da DDP, da voltagem total? Também fazendo a soma. DDP1 mais DDP2 mais a DDP3. Entendido? Tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3. Se tivesse mais resistores, vocês continuariam a soma também. Já a corrente elétrica, olha o detalhe, vocês não vão somar. A corrente é igual para todos os resistores, então a corrente total é igual à corrente 1, igual à corrente 2, igual à corrente 3. Então ele vai ter o mesmo valor.
Então não esqueçam que a corrente elétrica vocês não vão somar. Se no esquema vocês tiverem resistores de mesmo valor, então para obter a resistência equivalente, basta você pegar a quantidade de resistores, que vamos representar pela letra N, e multiplicar pelo valor do resistor, que aí vocês vão obter também o valor do REC, certo? Lembrando que nós sempre vamos aplicar a primeira lei de Ohm na associação de resistores, tanto em série, paralelo e mista. Então vocês podem usar também a primeira lei de Ohm para obter os valores do REC, da DDP total e da corrente. Então a equação vai ficar REC igual a tensão total dividido para a corrente elétrica. Ok? Tudo bem? Na próxima associação aqui, aliás, continuando aqui a associação de resistores em série, para achar a voltagem, vocês vão obter esses valores aqui, conforme a equação mostra. DDP1 igual a resistência 1 vezes a corrente, a DDP2 igual a o R2 vezes I e assim por diante. A potência dissipada em cada resistor vocês vão obter pela fórmula da potência que nós já vimos em outra aula. Potência é igual a resistência vezes I ao quadrado. Portanto, em uma associação de resistores em série, a potência dissipada em cada resistor é diretamente proporcional à sua resistência elétrica. Não esqueça desse detalhe, por favor. Agora sim, a próxima associação, a associação de resistores em paralelo. Diferente da associação em série, a associação em paralelo, eles vão estar interligados de uma maneira que a diferença de potencial vai ser a mesma para todos. Conforme aqui a imagem mostrada para vocês, note que os três resistores estão agora lado a lado. Eles não estão na sequência, um depois do outro. É diferente, certo? Como vocês vão representar essa figura de forma esquemática? Aqui na próxima imagem nós temos aqui a representação. Vocês estão vendo que as três linhas em zigue-zague estão representando os três resistores. Note que a corrente elétrica está sendo dividida agora. Para cada resistor nós vamos ter uma corrente elétrica diferente. E a voltagem agora vai ser igual para todas. Essa é a diferença para a associação em série. Então, o que nós vamos ter a partir de agora? Que na associação em paralelo, para você obter o valor da corrente, não esqueçam, agora vocês vão somar. Corrente 1 mais corrente 2 mais a corrente 3, certo? A intensidade de corrente em uma associação de resistores em paralelo, vocês vão obter o resultado pela soma das intensidades. Aí vocês vão ter o resultado da corrente elétrica total. Agora, diferente da associação em série, que o I era igual para todos, quem vai ser igual para todos agora é a tensão. Então, já que a associação em paralelo vai ter a mesma voltagem, a mesma tensão, então a tensão total vai ser igual para todos. Tensão 1 é igual a tensão 2 igual a tensão 3. Vocês não vão somar a tensão, vai ser igual para todos. Essa é a diferença, então, entre resistor em paralelo com a associação de resistores em série. Em uma associação de resistores em paralelo, o inverso da resistência equivalente da associação vai ser igual à soma dos inversos das resistências associadas. Diferente da associação em série que você somente somava, agora para achar a resistência equivalente na associação em paralelo, você também vai realizar a soma, só que do seu inverso. Então vai ficar uma fração, conforme o slide está mostrando para nós. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Então você vai fazer a soma da fração. Assim vocês vão obter o valor então do REC, da resistência equivalente. Mas para você não utilizar essa soma de fração, tem aqui duas observações para vocês. Primeiro, se vocês tiverem apenas dois resistores, você pode achar o REC fazendo o produto entre eles e dividindo pela soma entre eles. R1 vezes R2 dividido para a soma de R1 mais R2. Mas note, essa observação vocês vão utilizar apenas para dois resistores. Se vocês tiverem num circuito vários resistores de mesmo valor, você pode obter o REC fazendo também a divisão de R dividido pelo N, que é o número de resistores, certo? Não esqueça dessas duas observações que pode salvar muito vocês na hora de realizar os cálculos para achar então o valor do REC, correto?
Na associação mista de resistores, conforme a própria palavra está dizendo, vai aparecer no esquema uma associação em série junto com a associação em paralelo. Como é que vocês vão resolver uma associação mista? Ou você vai começar resolvendo pela associação em série, ou você começa resolvendo pela associação em paralelo. Vai depender sempre do esquema que está sendo apresentado para vocês. As equações vão ser sempre das duas, da associação em série e da associação em paralelo, conforme a imagem que nós estamos observando aqui de uma associação mista no slide aqui que está sendo mostrado para vocês. Resumindo então essa parte de associação em série e paralelo, coloquei aqui um quadro para vocês, que vai ajudar vocês a entender essa parte, correto? Então nessa tabela aqui, vou voltar aqui mais uma vez. Nessa tabela nós temos aqui a corrente elétrica e a tensão. Note que eu coloquei aqui a diferença entre eles. A corrente total na associação em série é igual e na associação em paralelo vocês vão fazer a soma. A tensão, vocês vão colocar justamente a soma na associação em série e na associação em paralelo vai ser igual. E na associação em série, a resistência equivalente, vocês vão fazer a soma e na associação em paralelo vai ser a soma do inverso, que vai ficar então uma fração. Vamos então exercitar aqui o que nós aprendemos? Primeira questão. Com relação à associação de resistores em série, indique a alternativa incorreta. Letra A. A resistência equivalente à associação é sempre maior que a de qualquer um dos resistores componentes. Verdade. Se você for fazer a soma da associação em série, o resultado sempre vai ser maior do que o valor de cada resistor. B. A intensidade de corrente elétrica é igual em todos os resistores. Verdade também. Nós acabamos de ver isso na definição. C. A soma das tensões nos terminais dos resistores componentes é igual à tensão nos terminais da associação. Também é verdadeiro, conforme nós vimos aqui no conceito. Letra D. A tensão é necessariamente a mesma em todos os resistores. Opa! Olha lá a letra B. Na letra B nós não falamos que a intensidade da corrente elétrica é igual a todos os resistores? Então não pode ser a tensão. Então a resposta incorreta é a letra D. Consequentemente, a letra E vai ser verdadeira. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Ok? Então essa é a definição que nós vimos da associação em série. Próxima questão, nós vamos ver aqui sobre a associação em paralelo. Olha a questão. Com relação à associação de resistores em paralelo, indique a alternativa incorreta também. Letra A. A resistência equivalente à associação é sempre menor que a de qualquer um dos resistores componentes. Verdade, né? Se você for fazer o cálculo da resistência equivalente lá na forma de fração, o valor sempre vai ser menor do valor de cada resistor. Então a letra A é verdadeira. B. As intensidades de corrente elétrica nos resistores componentes são inversamente proporcionais às resistências desses resistores. Verdade também, é só você lembrar da primeira lei de Ohm, R igual a U sobre I. A corrente elétrica é sempre o inverso dos resistores, da resistência elétrica. Letra C. A tensão é necessariamente igual em todos os resistores componentes. Correto, nós vimos isso na definição também. Letra D. A resistência equivalente à associação é sempre dada pelo quociente do produto de todas as resistências componentes pela soma deles. Opa, nós não vimos na observação que não eram apenas dois resistores, que vocês vão fazer o produto e dividir pela soma? Ele está dizendo aqui na letra D que a resistência equivalente é sempre dada. Então, a alternativa incorreta é a letra D. E a letra E também é verdadeira. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de menor resistência. Tudo bem? Não esqueçam, por favor, de acessar a plataforma Eduque, onde vocês vão ter acesso a todos os slides, às aulas gravadas e onde vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas também. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.